Apesar de que o gráfico te mostre a média móvel de 200 períodos como uma linha fina, nada é assim tão preciso, nada é uma linha fina assim. Sempre olhe para suas médias móveis como se elas fossem zonas, como cordas onde as ações podem descansar, sim? Então essa é a zona da média móvel de 200 períodos. É assim que você deveria ver. Se eu tivesse construído a minha própria plataforma de trading, eu não faria as médias móveis assim como uma linha fina. Eu mostraria algum tipo de cor aqui em cada lado dela, para te dar uma visão que é uma área e não é uma linha, ok? Então, agora, muitos de vocês talvez lembrem disso. Alguns de vocês são novos, então eu vou constantemente repetir essas coisas. Quanto mais plana a 200, mais poderosa ela é. Não quer dizer que a média móvel de 200 assim inclinada não tem poder, não. A 200 ela sempre tem muito poder, mas tem graus de poder. Então, quando ela está plana, ela está no seu estado mais poderoso. E isso está em contraste com a média móvel de 20, porque a média móvel de 20 ela é mais poderosa quando ela está em tendência para cima ou para baixo. Então, o seu poder aqui está na tendência e o poder da 200 está na sua... que ela é plana, sim? Então, entendam isso. A média móvel de 20 é mais poderosa quando está em tendência e a 200 quando ela está plana. Então, sempre que você tiver um movimento forte para cima ou para baixo da média móvel de 200 períodos plana, isto é, entendam isso, isto são os maiores movimentos que o mercado vai se apresentar para você. Tem poucas coisas que são mais poderosas que um surgimento da área de uma média móvel de 200 plana. E isto é algo que eu acho que você precisa fazer uma parte importante do seu plano de trading. Surgimentos saindo da 200 plana são trades automáticos. Não tem que duvidar, não tem uma análise extra que você precisa, não. É um trade automático. Especialmente quando o surgimento, e você olha para a esquerda e não tem absolutamente nada. Claro, se você for lá longe, você vai encontrar algo. Mas o que eu falo é na história recente, no passado recente, não tem nada. Tem o céu limpo e azul. Não tem informação aqui do lado desse surgimento, como assim. Entende? Não tem preço que isso precisa sobrepassar. Não tem nada à esquerda. Isto é se não há mais, é uma das coisas mais poderosas que o mercado pode entregar para você. Ela te dá, ela deveria estar automática na sua lista de trading. E você também pode ranquear isso no seu critério de tamanho. Sempre digo para vocês que cada trade deve ter pelo menos 3 tipos, 3 tamanhos, 3 categorias. Medium, o médio é um normal, talvez, por exemplo, 2 lotes. O lote leve é 1 lote e pesado é 4 ou 5 lotes. Então, isso cai na categoria de trades pesados, sim? Então, você compra dentro dessa barra, antes dela terminar, 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 30 segundos, o que for, ok? O seu stop embaixo do seu evento. A sua adição é a primeira mudança de cor e o resto é história, ok? Bom. Agora, vamos ver algumas dessas.
Porque esses surgimentos saindo da 200 ocorreram de várias formas essa manhã. Isso foi o que me trouxe a atenção para isso. Em qual ponto o surgimento da 200 aqui, em qual ponto, não, ele não tem nada à esquerda, é aqui. Então, aqui você tem um surgimento da 200, que a barra, que se torna a barra que não tem nada à esquerda, não está saindo exatamente da 200. Então, a natureza de eliminação desse movimento aconteceu aqui. Agora, eu prefiro que o movimento seja a barra por si só, que o movimento que sai da 200 é a barra que elimina, mas nem sempre vai acontecer isso. Nesse cenário, eu acredito que aqui ainda assim é uma compra. E se for possível por o stop abaixo da 200 com uma perda máxima por trade, então um stop embaixo de tudo que não passe da sua perda máxima por trade, essa é a forma ótima para fazer, mas se não, você pode fazer a própria barra. Ok? Mas é melhor colocar o stop embaixo de tudo se você puder, sem violar a perda máxima. Mas se você não puder, você faz a barra. Então, neste cenário, o movimento da 200 não foi na barra em si, mas aconteceu algumas barras depois. Mas mesmo assim, você está próximo dessa zona. Então está tudo bem. Essa aqui já não está tudo bem. Você sempre tem que julgar, você vê, essa começou muito longe da zona da 200, mas essa daqui não começou tão longe. Então sempre olhe a origem da barra. Desde que ela não esteja muito longe dessa zona, não precisa necessariamente vir diretamente, mesmo sendo assim o melhor, mas desde que a origem da barra não esteja muito longe, ainda assim é um trade, ainda assim você tem que ir, especialmente se você não tiver nada obstruindo aqui, você não tem movimento do preço aqui que precisa sobrepassar. Ok? Vocês entenderam isso? Então, aqui você começou embaixo da 200. Mas, nós terminamos acima da 200. Esse está tudo bem. Mas, novamente, a preferência é que seja originada a algum lado perto da 200. Mas, às vezes, você tem esses cenários secundários que também são muito poderosos. Não tão poderoso, mas mesmo assim é poderoso. É poderoso o suficiente para você fazer o trade. Ok? Então, o que eu gosto desse surgimento aqui é que você está eliminando a informação à esquerda e eliminando também a 200. Tudo em um movimento. Boom! Você entra dentro dessa barra antes dessa barra terminar. Isso é o ideal. 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 40 segundos, algo assim. Antes dessa barra de 2 minutos terminar. Talvez você não consiga colocar o stop embaixo dessa mínima aqui. E talvez você consiga, mas se você não consegue, você pode ir subindo e encontrar onde está a sua perda máxima. E se certificar que sempre que a sua perda máxima, se você não consegue colocar embaixo da mínima, isso é muito importante, traders. Se você não consegue colocar embaixo da mínima o stop, você pode subir o stop na barra para encontrar o seu requerimento de perda máxima por trade. Mas tem que se certificar que seja no terço inferior da barra.
quando ela é muito grande, assim. Então precisa ser no terço inferior. Se você tiver que subir seu stop aqui, já não é o seu trade. Eu não faria mais. Ok? Então, talvez você não consiga pôr embaixo da barra. Você tem que subir um pouco o stop, mas sempre que esteja no terço inferior da barra. Ok? Aí está tudo bem. Então, como você pode ver aqui, a fórmula que nós aplicamos todas as vezes é a mesma fórmula. Boom, boom. Primeira mudança de cor, boom. Ok? Mais um cenário. Esse aqui é um interessante também que aconteceu com o CVX hoje, a ação de petróleo. Isso está vindo de bastante longe da 200. Então, normalmente, vir daqui já está muito tarde, potencialmente, para operar esse daqui. De certa forma. O que faz que essa barra, sendo originada da 200, ainda seja comprável é o fato que teve uma pausa do lado dela. Então, se você eliminasse essa pausa, isso é uma compra muito tarde. Veja, 1, 2, 3, 4 barras para cima. Essa barra já está tarde para você comprar. Mas por causa que você tem aqui uma pausa, isso significa que você tem mais uma pernada sobrando. Mais uma pernada. Então você precisa entender isso. Isso não é algo que você vai procurar a baleia, porque você já teve a primeira pernada aqui. Então a sua operação, você aqui entra um movimento, você opera o segundo movimento. Vocês já deveriam saber isso. Isso é a pernada 1 de movimento e essa é a pernada 2 do movimento. E às vezes é assim, pernada 1 do movimento, pernada 2 do movimento. E às vezes é pernada 1, uma pausa breve e pernada 2. Ok? Esse daqui é mais ou menos o que nós temos aqui. Você tem a pernada 1. Boom! E pernada 2. E a pernada 2 começa. Então é importante entender neste cenário que você já experienciou a pernada 1. Então você está operando a parte 2 do jogo da baleia completa. E você não vai comprar o pullback. Você compra pullback depois da pernada 1. Mas depois da pernada 2, o pullback tende a falhar, a ser questionável. Então, boom, stop e realização de lucros. E sai. Ok? Entenderam isso? Pernadas 1 versus pernadas 2. Nesse caso, a sua compra aqui está tudo bem, porque é uma compra de ignição. Por causa dessa pausa que tem do lado dela. As pausas, entendam, é importante. As pausas são como resets, de certa forma. Então, a sua ação reseta para este lado ou reseta para esse lado. Entende? E, na verdade, é a mesma coisa, só que é com um ângulo diferente. Esse ângulo é 45 para baixo ou um movimento lateral para o lado. Não importa qual que é o ângulo que você tem. Todos cumprem com a mesma coisa. Ok? Então, nesse caso, nós tivemos o reset aqui. Você também poderia ter tido um reset assim. Bom.
ok? Então, essas pausas, elas resetam, o que significa que a sua operação está fresca para um novo movimento, ou o que nós chamamos de pernada. Então, pernada 2, pausa, e pernada 1. Os seus movimentos saindo da 200, não precisa tocar ela. Só tem que estar perto, lembra? Isso é mais como se fosse uma zona que você está trabalhando com ela. E surgimentos não precisam também ser só barras verdes. Podem ser barras de pavio, porque uma barra de pavio é um surgimento também, de certa forma. Então, lembra? Essa barra era vermelho primeiro. E aí o movimento para cima é o surgimento que nós estamos procurando, que eliminou esse vermelho. Boom. Adição obrigatória de cor, boom, e o resto é história, ok? Você viu essa operação? Faz sentido para você? Nesse caso, você não tem um surgimento de elefante, você tem o surgimento de pavio. Por isso que eu digo que é um surgimento da 200, não a barra elefante saindo da 200, porque os surgimentos podem ter diferentes fantasias. Essa fantasia é uma barra de pavio, a outra fantasia é um elefante. Então, eles vêm de formas diferentes, mas é um surgimento, ok? Já vamos ver Uber. Então agora, vocês veem o reset. Você vê, tem dois resets aqui. Esse é um reset. E este é um reset. Lembra que eu digo, a ação faz um reset de duas formas. Uma das duas formas. Você teve os dois resets nesse gráfico. Boom! Então aqui, ó, quando você está limpando tudo à esquerda, eu gosto muito, eu gosto mais dessa. A origem dessa aqui, ela ainda está um pouquinho longe, mas essa daqui, com esse reset e boom, eu gosto muito dela. Foi um movimento rápido de alta aqui. Vejam, a 200 aqui está plana, o surgimento. Não tem nada à esquerda. Vários traders operaram isso essa manhã também. Boom! Você vê o quão justas as duas médias móveis estão, quão próximas. É aí, e aí você tem essa barra que emerge, limpa tudo à esquerda e tem o surgimento. Boom! Então aqui é o surgimento e o resultado. Você tem que ir realizando lucros. Adoro isso. Então vamos lá, novamente. As médias móveis juntas, o surgimento. E aí você vai para a praia. Aqui, emergindo. Nada à esquerda. Surgimento.
E aí agora você vai para a praia. Sim, gostei. Então, pessoal, é isso. É curto, mas é muito poderosa essa lição. Escutem, vocês têm que ter as suas operações de trading ranqueadas, traders. Você deve ter elas ranqueadas. O ranqueamento dos surgimentos da 200 é um dos rankings mais altos do seu trading. É o trade que merece uma entrada automática, sem análise adicional. Não fique escolhendo. Isso é uma coisa que você faz todas as vezes que acontecer. E você também talvez queira dar um extra nessa operação e não ser um tamanho normal. Então, ao invés de 2 lotes, você faz 3 lotes. Se você opera com 1 lote, você opera com 2. Então você incrementa um pouco a sua mão, porque é o evento mais confiável que o mercado pode dar para você. A média móvel plana e o surgimento dela. Esse surgimento, estatisticamente, é muito poderoso. E lembrem-se, quando você não tem nada à esquerda, obstruindo isso, ela tem liberdade para voar, para surgir. Ok? Então, não pensem, não analise esse daqui, não duvide. Entra automaticamente.